dia, gente! Estamos chegando na reta final do módulo 1 e hoje eu quero trabalhar com vocês algo muito importante. Está baseado no texto de Lucas, capítulo de número 5, e eu estou indo direto ao ponto, porque nós temos abordado durante todos esses dias e durante todo esse tempo aquilo que de verdade eu acredito ser vital para você dar continuidade no descobrimento da sua chamada. É sobre isso que nós estamos falando no módulo 1 e dentro dessa aula de hoje eu preciso trabalhar com vocês uma perspectiva que vocês precisam desenvolver, que é a necessidade de adquirir entendimento para saber quando pedir ajuda no processo do descobrimento do nosso chamado. Por isso eu estou utilizando como base Lucas capítulo de número 5, que é quando fala sobre a pesca maravilhosa. Só para contextualizar rapidamente, você que está me ouvindo agora, o texto vai dizer que Jesus chega à beira da praia. A praia é essa nesse dia que Pedro e os demais irmãos, que ainda não discípulos, estão lavando as suas redes, e o texto diz que Pedro já havia trabalhado durante toda aquela noite e não havia pegado nada. Mas ele ouve Jesus ministrar aquela manhã e depois de Jesus ministrar de dentro do barco de Pedro, ele vai em direção a Pedro. Naquele dia e naquela hora, Jesus está indo ali para chamá-lo, uma vez que ele já era vocacionado, já havia nele essa liderança. E Jesus agora vem em direção a Pedro e diz para ele: Pedro, voltai ao mar alto, e libera sobre ele essa palavra que já é tão conhecida de todos nós. Pedro, voltai ao mar alto, faze-te ao mar alto. Na verdade, essa é a expressão. Voltai e lançai as vossas redes para pescar. E Pedro vai responder para Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. E eles entram novamente ao barco, voltam ao mar alto e lançam as redes para pescar. Veja, a palavra que Jesus libera em Lucas 5, ela é diretamente direcionada a Pedro. Mas todos os outros que estão ali dentro do mesmo contexto, Zebedeu, seus filhos, ouvem a palavra que é dita a Pedro e atendem ao mesmo comando. Então, Pedro entra no seu barco, eles entram nos deles e voltam ao mar alto. Agora, como a palavra havia sido dita sobre Pedro, é ele que tem a rede tão pesada a ponto que dá um solavanco no barco, dando a impressão a eles de que o barco quase ia a pique. Tamanha era a multidão de peixes, o cardume que eles pegaram sobre aquela palavra. O texto diz que o barco quase ia a pique. A rede estava prestes a rasgar. E então é aqui que eu quero aplicar aquilo que Deus tem colocado no meu coração para eu transferir para o seu, nesse módulo 1, onde você está caminhando para descobrir o seu chamado. Quando a rede começa a rasgar e eles têm a sensação de que o barco vai a pique, e de fato, se não houver ajuda, se não houver a necessidade de compartilhar aquilo que está acontecendo ali agora, se eles quisessem centralizar a vivência daquele momento, de fato a rede rasgaria e o barco iria a pique, porque era muito peixe, eram muitos os peixes, mas tinha um barco. Lembra daqueles que também ouviram a palavra, mesmo que não tivesse sido dita diretamente a eles, porque Jesus estava falando diretamente com Pedro, mas sobre a palavra eles foram ao mar alto também. E aí Pedro agora vai fazer sinal a esse barco, vai fazer sinal a esses outros irmãos, vai sinalizar a essa gente que está num outro barco. Preste atenção nisso, gente. Eles estão num outro barco, mas estão no mesmo mar. Eles estão num outro barco, mas estão trafegando nas mesmas águas. Eles estão num outro barco, mas estão debaixo da mesma palavra. Estão num outro barco, mas se dirigiram para lá com o mesmo propósito. Eu preciso hoje compartilhar com vocês uma experiência de vida pessoal, não para trazer sobre ela caráter doutrinário, mas através da realidade de quem se submeteu a um caráter doutrinário, pode hoje trazer aqui para vocês o peso e o impacto do resultado de ter me colocado na obediência do que eu estou tentando ensinar para vocês aqui agora, que é compartilhar, que é dividir, que é pedir ajuda, que é fazer sinal.
Ao longo da jornada, quando nós recebemos de Deus uma palavra, outras pessoas podem estar envolvidas naquela palavra, mas nós estamos tão focados naquilo que Deus está falando conosco que, por um ligeiro momento, a gente tem a impressão que aquilo só envolve a gente. E a gente começa a centralizar tudo que diz respeito à chamada e concentra tudo aquilo em nós. Vai ao mar alto como Pedro e acreditando que aquela palavra esteja sobre nós, a gente se responsabiliza sozinho por ela. E com o passar do tempo, a gente vai desenvolvendo um comportamento de que ninguém vai conseguir cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão como a gente. E não deixa de ser verdade, porque aquilo que Deus deu para você é para você cuidar, é para você gerir. Só que o fato de você estabelecer comprometimento, responsabilidade e desenvoltura dentro daquilo que Deus te confiou, não tira de você a necessidade de ter ajuda para ter desenvolvimento, para ter comprometimento, para ter capacidade de gerir aquilo que Deus te deu. Só que muitas vezes, no meu caso, tão comprometida e acreditando tanto que era só eu e Deus e eu, porque a palavra de Deus estava sobre mim e eu não precisava ocupar ninguém e eu também não poderia compartilhar com outras pessoas aquilo que Deus colocou na minha vida porque elas não entenderiam, porque só eu e Deus sabemos e aquela coisa toda, sabe? Chegou uma hora que a palavra começou a se cumprir. Quando você começa a caminhar em direção à sua vocação e ao descobrimento do seu chamado também descobre você. E a palavra que Deus liberou sobre a sua vida começa a reagir em obediência àquilo que você decidiu se submeter. E é quando os peixes vêm para a rede. Agora entenda peixes para a área da vocação que você foi chamado. Se você quer ser pregador, é quando os convites começam a aparecer. Se você é um empresário, um empreendedor, são quando as portas começam a se abrir e você precisa produzir e desenvolver e se dividir em várias pessoas para conseguir corresponder uma demanda que você disse para as pessoas que era capaz de cumprir ou que Deus colocou sobre a sua vida a capacidade para cumprir. Se você é pai, se você é mãe, é o momento de exercer a responsabilidade da sua paternidade, da sua maternidade. Eu não sei qual é a área, mas leve a necessidade do cumprimento da vocação para a área que você trabalha ou se desenvolve. E aí quando você começa a se dedicar e a pagar preço, né, a voltar ao mar depois de ter lavado a rede, a acreditar no sonho, na promessa, na palavra, a investir o seu tempo, a sua vida, você começa a desenvolver o comportamento de que só você é capaz de fazer aquilo. É natural de quem está no processo do descobrimento da sua chamada. Você acredita que ninguém vai cuidar daquilo como você, porque afinal foi você que caminhou até aquele lugar. E dentro desse processo, na desenvoltura dessa caminhada, voltando ao mar alto, chega a hora de Deus cumprir. Quando Deus cumpre, a porta abre, os convites vêm, as pessoas aparecem e as coisas começam a acontecer de tal forma que Deus começa a demonstrar que de fato a palavra dele está sobre a sua vida. E no afã de querer puxar rede, no afã de querer passar pelas portas, no afã de querer viajar, de querer pregar, no afã de querer ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, o melhor patrão que algum funcionário já teve, ou ser a empresa mais excelente no ramo de atuação que você trabalha, você agarra a rede e pensa que vai puxar ela sozinha. E quando você lembra que a palavra de Deus está sobre você, você sente a rede, a demanda, o trabalho, a responsabilidade, o cumprimento cortando as suas mãos, mas você não solta. Porque você diz, eu preciso segurar, essa palavra está sobre mim, essa promessa é para mim. Porém, você começa a perceber que tanto fisicamente quanto espiritualmente, muitas vezes emocionalmente, você começa a viver o abalo do impacto do cumprimento da palavra que Deus declarou sobre a sua vida. Mas você remou tanto para chegar ali, você acreditou tanto para chegar nesse lugar, que quando você começa a viver o resultado desse impacto, você acredita que só você vai dar conta de puxar essa rede. E nessa de não abrir mão, de achar que ninguém está à sua altura para te ajudar, de achar que ninguém vai trabalhar como você trabalha, de achar que ninguém vai entender aquilo que você quer fazer para Deus como você entende, de achar que esse mar só diz respeito a você, você vê a mão cortando, você vê a rede cortando a mão, mas não solta, não pede ajuda. E eu preciso dizer isso ainda no módulo 1, no caminho do descobrimento do seu chamado. Porque lembra, na aula 3, se eu não me engano, eu falei para vocês sobre sinais. E na verdade isso aqui não é a desenvoltura da chamada toda de Pedro, é apenas um sinal que o Senhor dá para ele, para mostrar que a vocação dele, na verdade, seria ser pescador de homens.
algo extremamente mais relevante, mas o Senhor aparece como um sinal para demonstrar isso para ele. Mas é um sinal tão relevante, tão significativo, e Pedro vai tomar o tipo de atitude e de decisão que Deus libera sobre nós através da sua palavra para que nós também venhamos tomar, e assim o nosso chamado possa desabrochar e a nossa vocação possa expandir. Pedro não vai continuar segurando a rede porque ele está vendo que ela vai rasgar, pelo menos não sozinho. Pedro não vai continuar lutando com o barco que está quase indo a pique com água entrando. Ele vai fazer um sinal aos companheiros que estão no mesmo mar. Uma das partes mais difíceis, e é aqui que eu quero compartilhar a minha experiência com vocês, foi que depois de 10 anos de ministério servindo ao Senhor, no ofício integral do Ministério da Palavra, eu tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas que vinham para me ajudar, mas eu tinha a impressão de que elas nunca iriam compreender o nível da minha entrega, o nível da minha renúncia, até porque é muito difícil realmente você fazer as pessoas compreenderem isso. O problema é que a rede já estava rasgando, porque quando Deus começa a cumprir a palavra dele sobre a sua vida, quando ele envia sinais, quando ele abre portas, você precisa de ajuda, porque é algo que passa por nós, eu sempre tenho dito isso, mas não é sobre nós. Então, se vai passar por nós, é muito maior do que nós, e nós vamos precisar de pessoas para nos ajudar. Então, a aula de hoje é um incentivo. A aula de hoje é uma instrução muito específica e literal. Está na hora de você entender que enquanto você descobre a sua chamada, até para que você tenha entendimento pleno dela, você vai precisar fazer sinal e pedir ajuda. Camila, mas para quem? Em quem eu confio? E eis aqui o segundo ponto, tão importante quanto o primeiro. Você vai pedir ajuda para quem está perto. Você vai pedir ajuda para quem você tem acesso. Esse foi um dos motivos de nós termos elaborado essa plataforma. Esse foi um dos motivos de nós termos desenvolvido o curso. Eu digo nós porque você sabe que nós estamos aqui numa equipe de mais de 40 pessoas. Para nós nos tornarmos acessíveis e perto das pessoas. Para que você pudesse se adequar dentro dessa proximidade e não ficasse sem ajuda. Porque tem ministério naufragando, tem gente que começa, mas não termina. Tem gente que estava vivendo no meio do descobrimento do seu chamado, mas se perdeu dentro da vocação, porque a rede rasgou, porque o barco veio a pique. E por que veio a pique? E por que a rede rasgou? E por que abandonou o ministério? E por que não quer mais educar os filhos? E por que não quer mais dar continuidade à empresa ou aquilo que Deus chamou para fazer? Não é porque deixou de ser sonho, não é porque deixou de ser vocação, não é porque deixou de ser chamado por Deus, mas é porque não aguentou o peso da rede e não aguentou, desculpa, mas eu vou falar, não aguentou o peso do ego e da vaidade e não pediu ajuda, ou esperou o pastor fulano de tal vir me ajudar, ou outro assim assado me ajudar, quando na verdade você tinha pessoas mais próximas e bastava você fazer um sinal. Escute isso, gente. Deus vai usar gente que pode até não ser tão relevante quanto o tipo de gente que você quer ser, mas são pessoas indispensáveis para você se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Então você não pode descredibilizar os barcos que estão à sua volta. Durante esse processo na minha vida, tendo muita dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, eu tive que, por amor àquilo que Deus me confiou, aprender a confiar nas pessoas e a acreditar que Deus ia usá-las, porque confiar em Deus, gente, é fácil, tá? Ele é santo, ele não mente, ele não falha. Agora, confiar em pessoas é uma das maiores provas de que nós confiamos em Deus. Sim, maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua carne. O que o texto está dizendo é que o homem não pode colocar a sua dependência na mão do outro homem. Mas como desenvolver um chamado sem criar relacionamentos e vínculos de confiança? Camila, mas e como é que eu faço para saber em quem eu vou confiar? E aí quando eu olho para Lucas 5, o Senhor fala comigo e ele diz, diga para eles que este é o sinal. Quando você precisar de ajuda e você vê pessoas que estão no mesmo mar, porque veja, tem gente que não está dentro do teu barco, mas está debaixo da mesma palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Eu ouso aqui dizer que é gente que
vai ter na chamada um comprometimento e uma integridade, às vezes, muito maior do que a nossa. É gente que vai vir para nos ensinar através de atitudes mais humildes e mais simples. Por isso, nós não podemos dispensar essas pessoas. Por isso, nós precisamos nos abrir para essas pessoas. Camille, quem são essas pessoas? Eu preciso ser muito específica. Gente que está perto de você, não é gente que está longe de você. A Bíblia diz que é melhor um vizinho perto do que um parente distante. Às vezes, para tomar posse daquilo que Deus tem te sinalizado, você está esperando o fulano de tal, a fulana de tal, a irmã, o irmão. E o Senhor está dizendo, tem gente navegando nessas mesmas águas. Tem gente debaixo da mesma palavra que você está. Mas se você não fizer sinal, que é isso, Camila? Se você não pedir ajuda. E eu quero deixar isso aqui muito claro, tá, gente? Pedir ajuda aqui não é pegar o peixe que está no barco do outro. É compartilhar o momento que eu estou vivendo para que outras pessoas possam também viver algo de Deus através daquilo que Deus está fazendo na minha vida. Então isso não é pedir esmola para o próximo, é compartilhar daquilo que Deus tem colocado na minha vida. Às vezes você tem uma empresa e você é o chefe, é você que serve o café, é você que faz tudo. E o Senhor está dizendo, será que não está na hora de você pedir ajuda? Será que não está na hora de você ter alguém para dividir essa carga ou essa bênção? Porque a bênção também gera uma demanda. Se você quiser viver algo dentro do seu chamado que diga respeito só a você, siga sozinho. Mas se você entende que aquilo que Deus tem te chamado para viver nesse tempo diz respeito a outras pessoas, levante a mão, faça sinal e peça ajuda. Peça ajuda de oração, peça intercessão, peça um apoio, peça direção. Vez ou outra eu recebo amigos aqui em casa, porque eles querem saber como é que funciona a logística das agendas, dos compromissos que eu vou atender, como é que se monta uma conferência. E eu acho isso de uma humildade, sabe? É gente que está buscando um jeito de gerir a demanda. Com um sinal, Pedro impediu um barco inteiro de ir a pique. Com um sinal, uma rede que estava prestes a ser rasgada foi utilizada para que uma multidão de peixes entrasse dentro do barco. Hoje eu quero me ater a esse tópico e quero dizer isso para ti nesta aula. Está na hora de pedir ajuda. Está na hora de falar com gente. Camila, mas eu estou ouvindo aqui, eu glorifico a Deus, mas tem alguém aí ainda mais próximo. Exercite isso. Marque um café com alguém. Fale com alguém que está navegando nas mesmas águas que você. Comece a estabelecer um nível de comunicação, de relacionamento com pessoas que vai ver ainda não pegaram as coisas que você pegou. Ainda não estão no nível que você atingiu, mas são pessoas que estão no mesmo mar que você. Ele faz sinal e esses homens vêm e ajudam ele a pegar a rede. E ela para de rasgar. E eles colocam a rede dentro, colocam os peixes dentro do barco. Deus está dizendo, ei, eu tenho algo maior a fazer. Mas isso depende da sua capacidade de se submeter, a conversar, a compartilhar, a se relacionar. Não com gente que está lá no Japão. Isso se você estiver no Brasil, né? Porque se você estiver no Japão, é com gente que está aí no Japão mesmo. Mas o Senhor está dizendo, comece a criar relacionamentos. Comece a compartilhar necessidade com gente que está vivendo no mesmo mar, que está indo na mesma direção e que está vivendo debaixo da mesma palavra que você. E aí você vai perceber que tudo aquilo que Deus tem pode ter começado em você, mas não diz respeito só a você. E aí você vai compreender que tudo que Ele tem liberado sobre a sua vida vai abençoar mais gente do que você imagina. E isso independe da área que você trabalha, isso independe daquilo que você foi chamado para fazer. Amém? Eu quero orar agora, para que debaixo dessa palavra você seja capaz de desenvolver humildade, você seja capaz de se relacionar, você seja capaz de identificar as pessoas que estão nas mesmas águas e debaixo da mesma palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Camila, como eu vou saber em quem confiar? A primeira vez que eu li esse texto, Deus disse para mim, confie, ou melhor, dê um voto de confiança para quem chegar te ajudando, colocando a mão na rede. Mas suspeite de quem dizendo que veio te ajudar, já quer colocar a mão no peixe. Compreende? Deus está dizendo, se está vindo para somar,
para pagar preço com você, para caminhar mais uma milha, dê uma chance. É gente que está lutando junto com você, que está disposto e disposta a se esforçar junto com você. Então, se vier querendo botar a mão no peixe, suspeite, mas se vier com disposição para colocar a mão na rede, deixa puxar, deixa vir, porque Deus vai começar a estabelecer relacionamentos que vão te ajudar na desenvoltura e no descobrimento do seu chamado e da sua chamada. Eu quero orar por você agora, eu já disse isso, né? É que eu quero muito orar por você agora. Para que o Senhor abra o seu entendimento. Oh, aleluia. Pai bendito e amado, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão aqui agora acessíveis nessas mesmas águas, na mesma visão, debaixo da mesma palavra, porém gente que precisa fisicamente de gente que esteja mais perto, de gente que esteja mais próximo. Deus, que essa semana seja uma semana onde nós possamos estar com o nosso radar atento às pessoas que o Senhor quer trazer para nos ajudar a puxar essa rede. Estabelece uma rede de contatos, de relacionamentos, aqui mesmo, através do próprio curso. Faça com que cada um de nós possamos nos abrir de modo a estarmos disponíveis para pedir ajuda, para fazer, como disse o apóstolo, confessando as nossas necessidades uns aos outros, e assim possamos viver cura, possamos ser sarados e possamos ser cada vez mais entendidos da vocação e da chamada que o Senhor tem trago sobre cada um de nós. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora que caia por terra toda suspeita, que caia por terra todo espírito faccioso, que caia por terra toda arrogância, todo egocentrismo, e que nós possamos, Senhor, nos comportar como o Senhor, que é humilde de coração, sendo prudentes, mas humilde de coração, que possamos exercer humildade e possamos compartilhar a nossa necessidade com as pessoas que estão próximas, e assim possamos ver nisto a tua ajuda, a tua bênção e o teu cuidado sobre nós. Que haja alívio para aqueles que estão puxando a rede agora. Em nome de Jesus eu oro e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Deixa então o Senhor colocar no teu caminho gente que vai puxar a rede. Jesus, ele disse algo e eu finalizo essa aula de hoje dizendo isso para ti. Ele disse: o Pai está comigo entre aqueles que me ajudam. Deixa o Senhor mostrar que está contigo no descobrimento do seu chamado através daqueles que te ajudam. Um beijo, Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.